Olá, gente, tudo bem? Essa aula é a continuação da aula passada, tá? Sobre dengue. Então, se você não viu a primeira parte ainda, olha lá, porque isso aqui é a segunda parte, certo? A gente está quase acabando. Bom, então eu vou falar para vocês de um exame, certo? Um exame prático que você vai poder fazer naqueles seus pacientes que têm febre, né, com duração de 2 a 7 dias, né, que tá morando em área que tem muito Aedes aegypti, que você está suspeitando que talvez possa ser dengue. Você pode fazer esse exame que é a prova do laço, tá certo? E no que consiste esse exame? Lembra que o paciente com dengue ele tem fragilidade vascular e isso vai fazer com que aumente a permeabilidade do vaso, tá? Então é mais fácil para o paciente perder líquido e até mesmo hemácias, certo? De dentro do vaso. E aí o que você faz? Você vai insuflar um manguito de aferir pressão, certo? O mesmo manguito que você usa para aferir pressão. Mas você não vai insuflar demais, não. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar a pressão sistólica do paciente, somar com a pressão diastólica do paciente, e esse resultado dessa soma você vai dividir por 2. Então você vai insuflar o manguito até o valor de pressão que você obter, tá certo? E aí você vai deixar o manguito insuflado por mais ou menos 3 a 5 minutos, tá certo? E aí no paciente com dengue, você vai ver que vai começar a surgir petequias no antebraço do paciente. Então, manchinhas vermelhas no antebraço do paciente. Depois disso, depois de passar desse tempo, você vai identificar onde é que você acha que tem mais petequias e você vai fazer um quadrado, certo? Com 2,5 centímetros de comprimento de cada lado. E aí, depois que você tiver feito esse quadrado onde você acha que tem mais petequia, você vai contar. Isso mesmo, você vai contar uma por uma. E se tiver mais de 20 no adulto ou mais de 10 petequias na criança, a prova do laço é positiva. Então se o paciente tiver uma clínica sugestiva e você fizer essa prova do laço e der positiva, você pode considerar, por exemplo, que esse caso é um caso suspeito de dengue, tá? E só lembrando que todo caso suspeito de dengue você tem que notificar, tranquilo? Mas assim, essa prova do laço ela não é um exame perfeito, né? Existem algumas possibilidades de tanto falso positivo quanto falso negativo. Por exemplo, falso negativo, o paciente dá negativo mesmo tendo dengue. Seriam em situações de choque muito intensas, né? O paciente não tem sangue direito nos vasos, então ele vai extravasar muito pouco, né? Mesmo ele tendo essa facilidade de extravasamento. Em pacientes obesos, por exemplo, pode ter um falso negativo também, por conta de um subcutâneo mais rico em intensidade de pouso, né? Que vai dificultar a visualização de petequias que poderiam acontecer. Da mesma forma, o paciente ele pode ter um falso positivo, né? Ele ter a prova do laço positiva, mesmo sem ter dengue, nos casos em que ele tem alguma predisposição genética ou circunstancial a sangrar que não seja dengue, né? Por exemplo, algum distúrbio na hemostasia sanguínea, por exemplo. Agora, o diagnóstico específico, né? O diagnóstico de confirmação da dengue, ele pode ser feito por várias formas, certo? Até o 5º dia de doença, a gente pode usar a dosagem do antígeno NS1, certo? O antígeno que ele está presente principalmente até o 3º dia, mas também podemos detectar por meio de isolamento viral, imunohistoquímica tecidual, em casos de pacientes que evoluam com óbito ou que precisem retirar algum órgão, e PCR também. A sorologia, né, o famoso IgM e IgG de dengue, só vai estar presente a partir do 6º dia, certo? Então não adianta pedir muito a sorologia antes do 6º dia. Tranquilo? Por último, o tratamento da dengue, se eu fosse resumir para vocês, era isso aqui, tá? Você vai dar sintomáticos para os pacientes, ou seja, você vai dar antitérmicos para eles diminuírem a febre, diminuírem dor muscular. E muito importante lembrar da hidratação desse paciente. Por quê? Porque o paciente está perdendo líquido, está perdendo plasma, esse plasma está indo para o intestino, ele pode evoluir com hipovolemia, choque, tudo isso que eu já falei para vocês na outra parte da aula, certo? E só lembrando que o AS, que é o ácido acetil salicílico, e outros anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES, eles não devem ser utilizados. Por quê?
Porque o AS ele tem uma ação antiplaquetária, certo? Ou seja, é uma ação que diminui a ação das plaquetas, né? E as plaquetas elas fazem a primeira etapa da hemostasia sanguínea, né? Da coagulação sanguínea. Então, na linguagem popular, é como se o AS afinasse o sangue, né? E aí, nesse caso, você dá um remédio que prejudica a coagulação nesses pacientes que já tem uma fragilidade capilar, que já tem uma propensão a sangrar, que já tem uma propensão para perder líquido, não é uma boa ideia, certo? Da mesma forma, os AINES, né, que podem ser derivados do ácido acetil salicílico, eles também não devem ser usados. Inclusive, nem em outras arboviroses, nem em Zika, nem em chikungunya, nem em qualquer outra arbovirose, você deve usar AS ou usar AINES, porque todas elas são muito parecidas. Então, a chance de você suspeitar de uma doença e ser outra é uma chance considerável, né? Então, você não pode correr esse risco, tá? Além disso, existe a possibilidade de acontecer com infecções, tá? Existe a possibilidade de você ter infecção, por exemplo, dengue e zika juntos, tá certo? Então, você não deve correr esse risco com nenhuma arbovirose. Tranquilo? Esse daqui é o último slide da aula, certo? Esse daqui, se eu fosse dizer para vocês, ele, junto com aquele slide dos sinais de alarme, é o slide mais importante dessa aula, tá certo? Então, vamos lá com calma para destrinchar esse fluxograma, tá certo? Esse fluxograma ele é muito conhecido e ele serve para a gente classificar os nossos pacientes de acordo com o risco, certo? Dividindo eles em grupos de A a D, certo? De acordo com a gravidade. Sendo o A o mais leve e o D o mais grave. Então, começando. Você vai ver se aquele seu paciente ele tem suspeita de dengue, certo? O que significa você ter suspeita de dengue? É exatamente o que está escrito nesse começo desse fluxograma. O que diz? É um paciente que vai ter febre, que dura de 2 a 7 dias de duração, e 2 ou mais das seguintes manifestações. E aí ele lista várias manifestações: náuseas, vômitos, exantemas, mialgias, artralgia, cefaleia, inclusive a prova do laço positiva, né? E isso serve para praticamente todo o Brasil, porque o Brasil tá lá entre os trópicos, né? Então é muito sugestivo que um quadro semelhante a esse aqui seja compatível com uma arbovirose, tá certo? Mas se você estiver num país que não tenha muitos casos de dengue, você tem que perguntar se esse paciente viajou para alguma área que possa ter o vetor, né? Mas esse protocolo ele está falando especificamente dos casos aqui no Brasil, tá? Porque esse protocolo é o protocolo do Ministério da Saúde. Então, o paciente é suspeito de dengue? Se sim, você vai ver se ele tem ou não sinal de alarme ou de gravidade, tá certo? Os sinais de alarme são aqueles que eu botei 2 vezes para vocês verem, certo? Lembra que eu falei que era importante? Pois pronto, é isso aí. Já os sinais de gravidade são aqueles que eu botei na fase crítica, lá aquelas 3 manifestações da fase crítica da dengue grave. Quais são? Choque, manifestações hemorrágicas e lesão de órgãos. Essas são as chamadas manifestações ou sinais de gravidade, tá certo? Então vamos lá. Se o paciente não tem sinal de alarme nem de gravidade, existem 2 possibilidades para ele. Ou ele vai ser grupo A ou ele vai ser grupo B. Para saber de qual grupo ele é, você vai ver se ele vai ter um sangramento espontâneo ou induzido na pele, por exemplo, pela prova do laço. Se ele tem alguma condição clínica especial, risco social ou comorbidade. E aí essa lista com todas essas condições clínicas de risco social e comorbidades estão aqui embaixo, nesse box ali chamado Condições Clínicas Especiais e ou Risco Social ou Comorbidades. E nele vocês podem ver todas essas condições que aumentam o risco, né, dos pacientes, mas que não são sinais de alarme, eles são só condições a mais de risco. Por exemplo, lactentes, idosos mais de 65 anos e várias doenças associadas, né? Doenças cardiovasculares, diabetes, DPLC, doença renal crônica. Então, assim, importante vocês lerem isso aí também para vocês ficarem sabendo. Se não teve nenhuma dessas condições e se ele também não teve nenhum sangramento espontâneo de pele ou induzido pela prova do laço, você vai classificar ele como grupo A, tá certo?
Já se ele teve qualquer uma dessas coisas, você vai chamar de grupo B. No paciente que é do grupo A, você vai fazer um acompanhamento ambulatorial. Você vai mandar ele para casa, vai dar todas as orientações para ele, para se hidratar, não pode usar AS, não pode usar nenhum AINE, pode tomar paracetamol, pode tomar dipirona, mas AINE não. Beleza? E aí você vai orientar para ele, olha, você está com dengue, você não tem sinais de gravidade, você está indo bem, mas se por acaso aparecer qualquer um desses sinais, e aí você explica para o paciente quais são os sinais de alarme, quais são as coisas que ele deve se preocupar. Se você sentir qualquer uma dessas coisas, você volte aqui no nosso serviço para a gente lhe observar, tá certo? Então, assim, despacha ele para casa, mas não tranquiliza totalmente não. Deixa o paciente vigilante, né, para se aparecer alguma coisa de alarmante, que ele procure de novo o serviço de saúde. Já no grupo B, o mais seguro é você não mandar para casa direto, o mais seguro é você deixar ele em observação, solicitar uns exames laboratoriais para ele, ver como é que ele evolui, para ver se ele não evolui com gravidade. E aí, depois de algumas horas, você pode liberar o paciente de acordo com o resultado dos exames. E aí, só lembrando para os pacientes que são do grupo A e do grupo B, como são pacientes que não vão ficar muito tempo no hospital, eles vão logo para casa, a hidratação desse paciente deve ser feita por via oral, tá certo? Então, o soro de reidratação oral é muito importante nesses casos. Já se o paciente tiver sinais de alarme ou de gravidade, existem duas possibilidades para ele. Ou ele vai ser grupo C, ou ele vai ser grupo D. O grupo C é aquele paciente que tem sinais de alarme, mas não tem sinais de gravidade. Ou seja, ele tem sinais de alarme, mas ele não é classificado como dengue grave, porque ele não tem choque, não tem manifestações hemorrágicas, também não tem comprometimento grave dos órgãos, certo? E aí a diferença para eles é só que o grupo C ele deve ser acompanhado em leito de internação até ele se estabilizar, e aí ele pode ficar em enfermaria comum, enquanto o paciente com dengue grave ele deve ficar em leito de emergência. E, se necessário, UTI também. E aí, para esses pacientes, você vai monitorizar, você vai ver como é que está a questão hemodinâmica, a questão ventilatória, as disfunções de órgãos, se precisa, por exemplo, fazer uma diálise, paciente que tem insuficiência renal, pacientes que têm distúrbios hidroeletrolíticos, né, pacientes que têm distúrbios do sódio, do potássio, né, e tudo isso você vai acompanhar bem de perto nesses pacientes do grupo C e do grupo D, certo? Esses pacientes necessitam de cuidados mais intensivos, tranquilo? E aí, no caso, esses pacientes eles também devem receber hidratação, assim como os pacientes do grupo A e do grupo B. Nesse caso, dos pacientes do grupo C e D, como eles estão hospitalizados e muitas vezes eles estão instáveis, eles não conseguem ingerir por via oral, você deve fazer hidratação endovenosa, tá? Hidratação por meio dos acessos venosos. Pronto, finalizamos o fluxograma e era isso que eu tinha para falar para vocês sobre dengue. Essas foram as minhas referências bibliográficas e eu espero que tenha sido muito proveitoso para vocês. Muito obrigado pela atenção e até mais. Não esqueçam que essa aula de arboviroses continua, tá? O Luiz Gustavo vai falar para vocês das demais. Um abraço.